Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais de tudo no canal Clamando no Deserto. Neste momento vamos estudar a Escola Sabatina, lição do dia 20, diferentes funções da lei de Deus. Convido para uma oração inicial. Que Deus abençoe. Pai eterno que habita nas alturas, muito obrigado pelo privilégio, oportunidade. Nos dê a tua sabedoria, perdoe pelas falhas e pecados cometidos, esteja conosco, fortalecendo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? A lei de Deus revela seu caráter, quem ele é. Assim como Deus é santo, justo e bom, também é sua lei. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, conforme Romanos 7,12. Então, Romanos diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele não está aqui dizendo que o ser humano não praticaria a cobiça, não conheceria a cobiça como prática sem a lei. Ele está dizendo aqui que nós conseguimos entender, que eu consigo entender, o que eu acredito que, que pode entender com um sentido no texto, é que ele está dizendo: eu não saberia que a cobiça é algo contrário à vontade de Deus, se Deus não tivesse dito não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então, como sem a lei estava morto o pecado? O que significa sem a lei estava morto o pecado? Sem a lei, sem o conhecimento de que aquilo era pecado, as pessoas faziam, né, sem enxergar nisso um pecado, sem enxergar nisso. Por isso que ele está falando, estava morto o pecado. Óbvio que o pecado estava ali. As pessoas, inclusive em Israel, faziam sacrifício pelo pecado por ignorância, mas estava morto, ou seja, na mente da pessoa que não conhece a lei, o pecado está morto, ou seja, ela não sabe que aquilo é pecado, né? Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. Então, isso também só faz sentido no aspecto espiritual, né? Ou seja, enxergando que aquilo era o pecado, eu entendi que eu tinha que mudar, que eu tinha que morrer para o pecado para viver para Deus. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele, pelo mandamento, me matou. Então, nós temos o quê? Vamos lá, ó. Vindo o mandamento, reviver o pecado, eu morri. O mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Achei eu que era pela morte. Ele está falando isso dele mesmo, né? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ou seja, o pecado matou ele, ou mesmo espiritualmente, ou seja, ele já estava morto no pecado. Só que ele enxergou essa morte, ele enxergou que ele estava morto espiritualmente para Deus. Ele estava morto por causa dos pecados cometidos, ele estava morto espiritualmente, né? E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte de modo nenhum. Mas o pecado, que para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Pô, mas Paulo era carnal ou era espiritual, afinal de contas? Né? Porque ele fala que o homem espiritual entende as coisas espirituais, e aí ele era carnal ou espiritual? Então nós somos, e como nós somos, né? E como, lembrando que Paulo está sujeito às escrituras, né? Não são as escrituras que estão sujeitas a Paulo. Então nós temos que analisá-lo sempre vendo, bom, é possível associar o que ele está dizendo ao que a Bíblia ensina? Então vamos ver. Nós somos pessoas, passamos a ser pessoas espirituais quando aceitamos a Deus? Sim, passamos a ser pessoas que lutam contra o pecado. Isso retira todo e qualquer vestígio pecaminoso de nós? Geralmente não, né? Geralmente nós, obviamente, eu não defendo o pecado como regra, eu acredito que quem assiste o canal aqui sabe, eu não defendo o pecado como regra, mas excepcionalmente, mesmo aquela pessoa que está lutando contra o pecado, ela acaba em um momento ou outro caindo. Então ela se torna carnal nesse aspecto, né? Ninguém vai cair no pecado estando fortalecido espiritualmente, estando plenamente fortalecido espiritualmente. Algum aspecto carnal está ali, né? Agora, ele estava quando ele fala vendido sob o pecado, ele estava constantemente praticando o pecado? Se ele estiver falando isso, ele estaria se contradizendo com o que ele próprio escreveu, né? Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Então, quando ele fala bendito sobre o pecado, quer dizer, ainda praticando o pecado, ainda que eventualmente ainda estava com o pecado ali vez ou outra sendo cometido, né? A lei é vista de maneira bastante positiva, conforme Mateus, João, primeira carta aos Coríntios. Os escritores bíblicos escreveram poemas sobre a lei, Salmo 119, Salmo 19, meditavam nela dia e noite, conforme Josué também, Deuteronômio, Provérbios, né? A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Basicamente, conforme o próprio Deus disse, e Moisés repetiu ao povo, a lei nos traz vida, né? A obediência à lei nos traz vida. Quando se diz a lei nos traz vida, significa a obediência à lei nos traz vida e a desobediência nos traz morte, né? A obediência à lei nos faz prosperar espiritualmente e até materialmente, não no sentido de ficar rico, mas de sabermos administrar o que ganhamos, né? De conseguirmos administrar bem, termos um pensamento focado não em bens, não em passeios caros, nada disso, né? Então nós aprendemos a administrar aquilo que temos. Então nesse sentido nós prosperamos materialmente também, né? E espiritualmente ela prolonga a nossa vida, nos fornecendo condições de ter mais saúde. Agora, quando nós falamos em lei, nós temos que pensar o seguinte, o aspecto prático. A obediência à lei fornece vida, nos fornece prolongamento da vida, né? Viver mais, viver melhor. A desobediência à lei nos traz morte, nos traz prejuízos, vícios, etc, né? E aí então Mateus, né, eu separei aqui do que ele colocou, Mateus, por exemplo, né? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Ele tinha acabado de falar sobre o quê? Sobre a necessidade das boas obras, da obediência a Deus, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, resplandecer nossa luz é ver nossas boas obras. E quem vai glorificar o Pai que está no céu? Todo mundo? Não. Quem realmente enxergar naquilo benefício. Vai ter muita gente que vai olhar as boas obras, assim como olhou nos profetas no passado, nos patriarcas, no próprio Jesus, etc. E vai enxergar aquilo como algo prejudicial, que tem que ser eliminado, etc, né? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um iota, nem um jota ou um tio, né? Nem um traço, né? Nada, nem a mínima coisa jamais passará da lei. Tem que tudo seja cumprido. E aí essa parte que a maioria das pessoas pegam e fazem uma salada e dizem assim, não, ele cumpriu no sentido de não precisar mais obedecer isso. E aí praticamente eles anulam tudo. Obviamente, Jesus está dizendo aqui, ele não veio destruir, mas cumprir. Então, cumprir não é o mesmo que anular. Então, quando ele fala até que sem que tudo seja cumprido, ele não está falando sem que tudo seja anulado pela minha morte. Não é isso que ele está dizendo, né? Ou qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar aos homens, será chamado menor no reino do céu. E o que os cumprir será chamado grande no reino do céu. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei, ou de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que ele quer dizer com não exceder dos escribas e fariseus? Bom, se nós pegarmos Mateus 23, ele vai dizer o que ali? Ele vai dizer que para obedecer muita coisa do que os escribas e fariseus ensinam, porque eles ensinavam muitas coisas corretas, mas não era para seguir as suas práticas, porque eles falavam e não faziam. Então, quando ele fala não exceder, ou seja, não for real, não for verdadeira, não for uma busca honesta diante de Deus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Deuteronômio 4. Agora, Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Ouve os estatutos, os juízos para cumprires. Não acrescentareis, nem diminuireis, para que guardeis os mandamentos. Não acrescente, nem retire. Então, ou seja, não existe, ninguém tem autoridade para determinar, isso acabou porque Jesus morreu, isso deixou de acabar porque Jesus morreu. Isso é muito explícito. Não acrescentareis e nem diminuireis, ou seja, é preciso que haja um motivo muito bem justificado e que não contradiga a Torá, não contradiga as Escrituras, para falar que algo efetivamente não precisa ser obedecido. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Bom, veja só, perante os olhos que ouvirão. Então, quer dizer, por teoria, por falar e por praticar, os outros povos olharão para o povo de Deus e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida.
Então, ao contrário do que se diz sobre a obediência à obediência à lei foi determinada por Deus, e ele diz, as pessoas, não é só prática. Não tem esse negócio de, eu sou bom na prática, não sou bom na teoria. Isso não existe, é teoria e prática. As pessoas precisam ouvir o que a lei diz e ver a prática também. Elas precisam saber o que Deus explicitou, por que Deus colocou muitas coisas, né? E aí, a partir disso, praticar, né? A lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que, além de limite específico, existem perigos, dificuldades, complicações e até mesmo morte. É como Deus diz para Adão e Eva, né? Então, olha, vocês têm de tudo, não tem necessidade de vocês comerem da árvore do bem e do mal. Eles tinham, inclusive, a capacidade de saber o que era correto e o que era errado. Né? Quando a serpente foi falar com Eva, ela falou, não, não foi isso que Deus falou. Ela tinha a capacidade de discernimento. Nós não sabemos exatamente quais eram todos os aspectos da árvore do bem e do mal. Mas nós sabemos que era proibido. Eles não tinham necessidade alguma, não tinha nenhum ser acima deles aqui na Terra, abaixo de Deus, obviamente, né? Eles estavam abaixo de Deus, mas eles dominavam sobre tudo aqui no planeta. Então eles não tinham falta de absolutamente nada. Não havia nenhuma justificativa plausível para que eles cometessem o que cometeram, né? Aí Tiago 2, né? Qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado por todos. É óbvio que Tiago não está falando aqui que se eu adulterar, eu me tornei culpado de contra todos os mandamentos. Não, eu me tornei culpado em relação àquele mandamento, mas o que ele quer dizer é o seguinte, eu me torno culpado como se tivesse transgredido a todos, em que sentido? Se eu transgredir a um, eu vou precisar de perdão e salvação da mesma forma que uma pessoa que cometeu dois, três, quatro. E até a gente pode, eu acho que eu já comentei aqui no canal, sobre alguns mandamentos tem uma interligação, mas não em relação a todos, né? Você não está transgredindo todos os mandamentos. Mas ele fala, torna-se culpado. Mas torna-se culpado de todos? Não, eu torno culpado daquele mandamento. Mas eu me torno culpado de ser transgressor da lei, da mesma forma que se eu transgredisse todos. Então não faz diferença se eu transgredo um, dois ou três. Eu me torno culpado e necessito de perdão, assim como que cometeu dois ou três. E aqui, principalmente, a questão que ele fala, né? O aspecto que ele está abordando aqui é principalmente o pecado por rebeldia. Tiago não está dizendo que uma pessoa nunca mais vai pecar, né? Assim falar e proceder como se devendo ser julgados pela lei da liberdade. O juízo será sem misericórdia para quem não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que ele quer dizer com isso? Ora, se eu não tiver misericórdia, Deus não vai me julgar com misericórdia, consequentemente, ele não vai perdoar o pecado que eu cometer, seja um, seja dois, seja três. Né? E aí ele continua. Que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obra. Não é, ele não fala tiver fé e não tiver obras. É disser que tem fé e não tiver obras. Poderá, porventura, semelhante fé salvá-lo? Não, né? A lei nos serviu como um guardião, né, que nos leva a Cristo. E aí nós temos que entender a que aspecto da lei está dizendo aqui, né? Porque ele fala, não precisamos mais de aio, né? O que significa isso? Muitos interpretam como não precisando mais de lei, o que fere frontalmente que Deus diz na Torá e nos profetas e nos escritos, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. Então ele está falando, ó, que andar em trevas é andar em desobediência. Agora, se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, como ser purificado do pecado? Obedecendo, né? Obedecendo, nos livrando da escravidão, da prática do pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Então ele fala de dois extremos. Olha, se você não busca obedecer a Deus, você está em treva e está mentindo. Agora, se você fala assim, nunca pequei, então você está enganando a si mesmo. Né? Ele fala desses dois extremos. E se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Veja que o contexto de purificação é andarmos na luz. Então, o que é a purificação do pecado? É deixar de praticar o pecado. Então, se confessarmos o pecado, ele não apenas perdoa, mas ele nos auxilia, ele nos fortalece na obediência à lei. Né? Então, quando Paulo fala que a lei que veio 430 anos depois, nós já comentamos isso nos vídeos passados, que lei foi essa que veio 430 anos depois? Obviamente, ele está falando da lei escrita, mas nós já mostramos aqui no canal, inclusive em um vídeo sobre a Gênesis e Êxodo, que a lei já existia antes de ser dada no Sinai, não é? Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Bom, na verdade,
A lei foi dada para vivificar. Deus diz explicitamente lá: eu os dou essa lei para vivificar. Mas o que vivificava em si? A obediência à lei. Então, a lei sem a disposição em obedecer, ela não vivifica. Então, o que nós podemos entender aqui? A simples posse da lei, o fato do povo de Deus ter a lei ali, ter a posse da lei, ter a lei ali escrita, não vivifica. O que vivifica é a disposição em obedecer, é receber o poder de Deus para obedecer à lei. A lei escrita ali sem obedecer, ela não vivifica, pelo contrário, a desobediência à lei, ela causa deterioração e morte, né? De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos por ela justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Então, veja, isso, obviamente, nós não vamos colocar aqui, porque ficaria muito extenso, mais do que já está o vídeo, né? Então, mas aqui fica muito, nós podemos enxergar claramente que lei veio 430 anos depois, a lei escrita. Ele não está falando da lei como um conceito de necessidade de obediência a Deus que existiu desde o Éden, né? Tiago, né? Porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e seu rosto natural. Vai logo, esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo esquecido disso, mas fazedor de obra, esse tal será bem-aventurado. Então, ou seja, aquele que busca obedecer, ele será bem-aventurado, ou seja, ele vai ter sucesso no seu feito. Quer dizer, se eu buscar obedecer, vou ter sucesso, é isso que ele está dizendo. Agora, se eu não obedecer, eu vou olhar para a lei e vou, não, eu estou errado nisso, nisso e nisso, aí está tudo bem. Então é isso que ele está dizendo. Fala, isso não faz sentido, né? O espelho revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Mostra os problemas, mas não oferece solução. Na verdade, o espelho, a lei, ela oferece a solução. A solução é a obediência. Deus, quando ele dá a lei, ele está dizendo, é muito explícito, né? É óbvio que para que existe a lei? Para que a pessoa olhe o que está errado e obedeça, né? Então é isso. O espelho, ele nos fornece a solução. Se eu estou vendo ali que eu estou com uma sujeira, ele, implicitamente ele já está me dando a solução. A solução para eu estou com a sujeira nesse lado do rosto. A solução é eu limpar esse lado do rosto. Já está implícito ao olhar para o espelho. Agora, o espelho não me dá poder para obedecer. Aí é diferente. A lei em si, sozinha, ela não vai me dar poder para obedecer. Eu preciso do poder de Deus para obedecer, né? Uma vez que a salvação é pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei, alguns cristãos concluem que a lei foi abolida. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define o que é pecado. Eu não teria conhecido pecado a não ser pela lei. Portanto, essa ideia é uma interpretação bastante equivocada da relação entre a lei e o evangelho. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do evangelho, né? A existência da transgressão da lei é o motivo pelo qual nós precisamos do evangelho, né? E não necessariamente a existência da lei em si, mas a existência da transgressão da lei é que torna necessário todo o plano da redenção, né? A lei, ela sempre foi para o benefício, né? Então, o evangelho não existe necessariamente por causa da lei, né? Mas é óbvio que quando a gente lê isso na lição, a gente entende que o que ela está dizendo é a necessidade da lei, a existência da transgressão da lei é que torna necessário o evangelho, né? Espero que tenha sido útil. Convido para uma oração final. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos auxilie e fortaleça. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.